Conferência de imprensa com Henrique Rocha após a segunda ronda da fase de qualificação do Maia Open. Não foi, obviamente, o resultado esperado. O que é que achas que fez a diferença no final? Não sei bem responder à pergunta. Acho que fiz um bom jogo hoje e principalmente ali no primeiro set ainda tive ali uma boa parte do set por cima, quase o set todo até ao 5-3. Depois, como já é um bocadinho parte do meu jogo, ainda não tenho assim grande confiança no meu serviço e acabei por ser breakado ali no 5-3 e ele depois acabou por não largar, como mais experiente e muitos mais jogos que eu aqui neste nível, e acabou por se agarrar bem, apesar de tentar ali mesmo assim estar dentro do primeiro set e tentar agarrar outra vez. Ele jogou melhor, foi adaptando também um bocadinho ao longo do jogo, uns amortis, uns slices que me foi tirando um bocadinho a mão e não me deixou assim tão confortável como eu estava no início do jogo mesmo, e principalmente os 3, 4 primeiros jogos eu estava muito confortável e ele também achei que principalmente ali nos 2 primeiros jogos estava a fazer um muito bom jogo e eu estava a conseguir neutralizá-lo e estava a conseguir até passar para a frente, até comecei com um break mas depois acabei por ser breakado. Mas acho que o que fez a principal diferença foi ali no primeiro set, no final do primeiro set, não ter conseguido capitalizar o 6-3 ou o 6-4 e ele ganhou muita vida depois para o segundo set, apesar de eu não ter conseguido equilibrar mais ou menos, acho que fez a principal diferença. Ele tem o espanhol uma mão, parece-me que tu estavas a jogar muito para a esquerda dele, mas ele tem mais melhor esquerda do que direita, não sei se concordas. Qual foi a tua estratégia no encontro? Eu acho que ele acaba sempre por ter um bocadinho melhor direita do que esquerda, mas não é uma grande diferença, acho que é muito parecida até. O que aconteceu um bocadinho no jogo foi que eu estava desde o início do jogo, tendo esquerda a uma mão normalmente, eu tenho uma boa direita pesada e acaba sempre por fazer alguma moça ali na esquerda a uma mão, seja quase de quem for, mais ou menos relativamente, mas e no início do jogo estava ali a capitalizar bem e ele estava um bocadinho à rasca. Apesar de ali a meio do primeiro set ainda estava mais ou menos 4-3, eu senti um bocadinho o jogo a mudar, senti que ele começou a passar um bocadinho mais a bola dele até 1 ou 2 passos atrás, disse-me o Rui agora há um bocado a falar, que ele tinha dado tipo 1 ou 2 passos atrás e estava só e quase deixa ver o que é que ele faz, e começou só um bocado a passar a bola, a fazer mais slices, a jogar às vezes umas bolas altas de esquerda só mesmo a meter lá, para eu basicamente ter que fazer um bocadinho mais o jogo, e foi aí que eu também falhei um bocado, não estava a conseguir ir muito bem para a frente, não estava com muita confiança para ter uma bola ou outra que conseguisse mesmo fechar o ponto, e devia ter apostado também um bocadinho, principalmente no amorti ou outro que ele estava um bocadinho lá atrás, e aí ele foi superior a mim. Não é um jogador fácil de defrontar por essa facilidade, pela variedade, mas também as próprias atitudes dele e a maneira de ser dele. Houve ali alguns momentos, não digo quentes, mas em que ele se expressou um bocadinho mais. Conseguiste abstrair-te disso? O que é que sentiste? Como é que lidaste com isso? Já, pronto, estes jogadores destes países um bocadinho mais do leste normalmente são um bocadinho mais emotivos e criam sempre normalmente um bocadinho mais problemas, diria eu. Não pelo bem, não pelo mal, simplesmente são um bocado a característica deles. Já conseguimos ter uma noção de o passaporte de cada um e como é que eles jogam sendo destes países ou não, mas eu consegui mais ou menos manter-me sempre abstraído, apesar dele, mesmo com o árbitro e assim, tentando ir meio quebrar ali uma vez ou outra o ritmo de jogo para eu meio que me desconcentrar, mas acho que também já começo a ter alguma experiência, algum olho para saber quando é que tenho que ir nessas balelas ou não, e acho que consegui abstrair-me benzito. Eu ontem roubei-te uma vitória, que ontem tinha sido a tua 4ª vitória e não a 3ª. Consegues explicar-nos, obviamente não estás contente, mas comparado com as outras vezes que ficaste na última ronda da fase de qualificação, estás mais desiludido, menos desiludido? Como é que comparas? Acho que uma derrota é sempre uma derrota, mas não sei muito bem. Todos os jogos são muito diferentes, cada jogo é um jogo e acho que é muito difícil de fazer comparações, principalmente que Challenger para Challenger ainda vai passando algum tempo. O meu jogo vai evoluindo, o estilo de jogo dos outros dos adversários são bastante diferentes também. Hoje até foi de jogos de última ronda, lembro-me agora do Caixinho, também foi um muito bom jogo de segunda ronda, mas
Acho que hoje foi, até nos últimos tempos, o jogo que eu joguei melhorzito, ou que joguei um bocadinho mais organizado. No Porto Open não joguei, contra o Daniel não joguei assim muito bem. E o outro já não foi em Oeiras. Foi no Oeiras 2, não me pergunto Sim, como é agora. pois, também não esqueci. Mas pronto, acho que todos os jogos são muito diferentes, não consigo ter assim uma grande relação entre cada jogo. Acho que é complicado de olhar assim no geral e dizer este poder ter feito isto ou aquele poder ter feito aquilo. Acho que cada jogo é muito específico e hoje senti-me mais uma vez um bocado desiludido porque estava a sentir aqui a jogar em casa que podia fazer mais alguma coisa. O primeiro objetivo seria entrar com certeza no quadro principal e depois, quem sabe, ganhar uma ronda ou outra. Ainda vais jogar pares com o teu irmão, mas nos singulares e no modo geral, é o fim da temporada, uma temporada cheia, em que competiste em vários níveis. Foi também a tua última antes do profissionalismo total, porque jogaste em júniores. Consegues fazer um balanço deste ano? O que é que te deixou mais satisfeito? O que é que gostavas de ter feito melhor? O que é que se destacou? Sim, acho que fiquei bastante contente por ter a oportunidade, principalmente de jogar ali em Roland. Como no meu último ano de júniores, ano passado, não tive a oportunidade de ir lá porque não houve quali. Este ano senti-me a evoluir, tanto como jogador como também uma pessoa. Fui melhorando o meu nível ao longo do tempo. Agora, para o final da época, já estava um bocadinho mais cansado, principalmente mentalmente. Senti-me hoje e ontem também senti-me um bocadinho melhor, porque também devido às condições, estar a jogar em casa, estar a ficar a dormir em casa, tudo ajuda para estar um bocadinho mais disponível. Mas todos os outros últimos torneios diria que já foi um bocadinho cansaço da época. Felizmente não tive nenhuma lesão, nada de especial, tive ali uma dor no abdominal e que me impediu de jogar 2 semanitas, mas não foi nada de especial. Portanto foi uma época bastante cheia, desde o início até ao fim. Acaba uma pequena etapa na minha pequena carreira ainda como júnior, que levo com certeza muitas aprendizagens e acho que apesar de não ter cumprido os meus objetivos como júnior, que estavam um bocadinho mais elevados do que foram, sinto-me contente porque consegui mesmo assim aprender com um bocado com esses erros e levar uma aprendizagem agora para os séniores para melhorar. Se não me engano, o ano passado, quando falámos neste torneio, tinhas vindo do Orange Bowl. Este ano vens de torneios ITF. Daqui a um ano, se correr bem, quando falámos outra vez no My Open, de onde é que gostavas de estar a vir ou como é que gostavas de estar a vir? É uma pergunta difícil de responder, mas o meu objetivo para o ano seria continuar a evoluir, principalmente o meu nível de jogo, porque os resultados vão acabar por aparecer sempre atrás do meu nível. E acho que da forma como estou a evoluir, acho que para o ano consigo meter num bom ranking para começar a entrar em mais qualis de Challengers, sem ser só em Portugal, tentar jogar uns Challengers, principalmente para o final do ano, começar a tentar jogar uns qualis de Challengers, tentar começar a passar os quadros principais principalmente e ganhar estas segundas rondas. É para lá que eu ando a trabalhar e acho que tenho nível para jogar os quadros principais de Challengers e é aí que eu gostaria de estar. E obviamente muito cedo, mas tens alguma perspectiva de ranking que queiras atingir para o ano? Ainda não tenho assim nada planeado em mente, ainda estou mais focado, agora ainda tenho os pares, mas estava a focar mais nestes últimos torneios, ainda não tive tempo para meio que fechar esta época e só acabou hoje a época de singulares, ainda tenho os pares, portanto mal acabo nos pares vou tirar uns dias off ou descansar um bocadinho de cabeça principalmente. E depois, durante a pré-época, lá farei os meus objetivos, com os meus treinadores também, e pensar um bocadinho o que é que vai ser a próxima época, o que é que eu vou jogar, o que é que não vou. Já tenho mais ou menos uma ideia, provavelmente irei jogar os 2 Challengers se tiver a oportunidade e depois os torneios do Algarve, que diria que são 5 ou por volta disso. Portanto, até mais ou menos março, abril, tenho mais ou menos uma época já planeada. Não sei se entre os Challengers e do Algarve irei jogar alguma coisa ou não, mas são pequenos pormenores que depois tenho que falar com os meus treinadores. E em relação a esses torneios de Challenger, obviamente não estávamos nem à espera de ser logo no início do ano. Isso condiciona-te as férias, a pré-época? Como é que adaptas a ter 2 torneios
contas jogar, obviamente, no início do ano. Sim. Por acaso não estava nada à espera, aliás foi no outro dia, estava a treinar lá no Jamor e o Rui até me disse, olha, vamos ter mais 2 torneios de Challenger aqui em Portugal no início do ano e quando soube a data até me ri, estás a brincar, não vou ter passagem de ano, já não vou comer as minhas passas, mas pronto, são mais 2 oportunidades e encurta um bocadinho o início da época, a pré-época principalmente, porque agora vou parar uma semana depois deste torneio, depois tenho cerca de 3-4 semanas 3 semanas diria eu até ao primeiro Challenger, o que fica uma pré-época um bocadinho pequenina, o que provavelmente o que iremos fazer é jogar os 2 Challenger e depois fazer mais 2 ou 3 semanas diria eu, de pré-época para carregar um bocadinho mais. Tenho 18 anos, portanto ainda tenho muito para dar de físico principalmente, portanto é preciso carregar nestes momentos em que estamos um bocadinho off, há poucos torneios também, portanto a malta está toda em pré-épocas e é preciso apostar um bocadinho mais que os outros para melhorar mais que os outros. É quase pré-época, então, esses 2 torneios, sem faltar ao respeito, obviamente, mas de certa forma é uma pré-época. Não diria que é uma pré-época, mas pronto, ficava um bocadinho no meio da pré-época. Se não houvessem esses 2 torneios, provavelmente diria que faríamos umas 5 ou 6 semaninhas logo seguidas e depois começávamos logo a época. Sendo assim, meio que dividimos essas 5 ou 6 semanas em 2 partes. Não é bem a mesma coisa, fisiologicamente tem uma interrupção um bocado agressiva, mas pronto, é o que é, temos que mexer um bocadinho com isso. Mas foi mais ou menos o mesmo que aconteceu este ano com aquela questão Australian Open. Foi mais tarde o período, mas a lógica foi mais ou menos essa, não foi? Depois acabei por não ir porque apanhei Covid, mas sim, a lógica... Talvez 2 semanas mais tarde, não é? Se não me engano. Não, acho que era até na mesma semana. Eu lembro-me, tive uma semana de férias que era entre Natal e o início da passagem de ano. O início da passagem de ano, mais tarde, sim. exato. Porque este acabou, era 19 de dezembro, acho eu. Portanto tivemos aí uns dias de férias e depois quando voltei a treinar mais ou menos uma semana e meia e depois ia para a Austrália. Depois que me apanhei Covid fui 7 dias para casa, depois ainda tive mais 3 ou 4 dias em casa. Portanto depois acabei por fazer a minha pré-época normal, depois disso tudo acabar. Foram para aí 4 semanas, nem sei ao certo. Não, até foi mais comprida, porque depois só comecei quase em março em Valboa, portanto não fizemos para aí umas 6 ou 7 semanas de pré-época. Foi um bocadinho diferente, mas ia acabar por ser o mesmo, porque se fosse para a Austrália, depois quando voltasse, ia fazer a pré-época, portanto ia ser um bocadinho... Aliás, ia ser um bocadinho mais parecido até com a do Borges, que também acabou por acontecer uma coisa. Exato. Mas pronto. Ok. Obrigado. Obrigado, Nico. Obrigado.